Boa noite, Cíntia. Boa noite. Tudo bom, amiga? Tudo bom? Quero agradecer, Então, né? Primeiramente, deixar nem Michelle falar. Eu quero agradecer a Michelle, né, por estar aqui hoje com todos vocês, certo? Para mim vai ser um prazer. Conheço Michelle já há um tempinho. E quem sou eu? Me apresenta, vai, Michelle. então, gente, falar de Cíntia é muito difícil porque eu me inspiro muito nela, né? Ela é uma companheira muito maravilhosa, ela é psicóloga, em Campina Grande, ela trabalha em um colégio também em Campina, né, amiga? E a gente tem uma sintonia muito interessante porque nós duas trabalhamos em psicologia clínica e psicologia escolar, então a gente consegue sempre debater muito sobre muitos livros, a gente tem muita troca, então esse convite foi feito, na verdade, foi uma ideia inicialmente dela, a gente está fazendo esses encontros, e aí casou com o projeto do Construindo Valores, porque é um livro muito interessante, que a gente pode estar conversando muito, né, Cíntia? E aí a gente quis trazer isso para vocês. Então, a intenção é que o estudo compartilhado não seja só eu e ela, mas que sejam todos vocês. Então, vocês vão aí mandando as mensagenzinhas, a gente vai tentando estar respondendo na medida do possível, né? Isso mesmo. Inclusive, eu tô até com um bloquinho, né, para anotar as perguntas, né? Porque é bastante interessante, né? E aí, como é que funciona um estudo compartilhado? No estudo compartilhado, tipo, nós vamos. É como se a gente estivesse estudando. Nós estamos estudando um livro, né? E como o Michel falou, como se nós duas estivéssemos estudando e debatendo e vocês também acompanhando. Então vai ser tipo uma discussão, vai ser uma conversa, vai ser um diálogo. E aí vocês podem participar também, porque estamos aqui todos para aprendermos uns com os outros, né? Então por isso que a Isso. participação de vocês é muito importante. E aí, como esse livro ele é trabalhado, né, na escola, então nós vamos iniciar esse estudo com esse livro, que nós dividimos em capítulos. Quem não viu a arte, né? Toda segunda-feira nós vamos estar aqui nesse mesmo horário, né? Falando cada capítulo desse livro. Então, já fica a dica aí. Algumas pessoas que têm assim, não gosto muito de ler, né? Então, quem sabe vem a inspiração para ler, né? Até porque a linguagem desse livro é muito bacana, né? É muito simples e muito acessível. Então, cada semana estaremos aqui falando de um capítulo, certo? E o interessante, né, Cintia, é porque os capítulos, eles são curtinhos, eles Sim, são pequenos, então dava para a gente trabalhar até mais de um capítulo se fosse interessante. Porém, a gente sabe, né, da correria de todo mundo. Não é por causa da pandemia que ninguém está trabalhando, acho que pelo contrário, né, que a gente está trabalhando muito mais. muito mais. Então, exatamente. Então, a intenção é realmente deixar um capítulo para que todo mundo consiga ler, consiga aproveitar a leitura, conseguir refletir, trazer aquele contexto. Vai estar observando que no final de cada capítulo tem algumas atividadezinhas. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso para todo mundo poder estar aí acompanhando, podendo ver. Lembrando o seguinte, esse livro aqui, ele é da FTD, que a gente acabou de mostrar, tá? Só que ele também está disponível para qualquer outra pessoa que tiver interesse. Sim. Então, vocês conseguem comprar eles em vários sites, em livrarias. Ele é muito acessível. A linguagem também é muito interessante. Então, a gente consegue ir fazendo com que essa leitura, ela de fato seja compartilhada. Então, ninguém aqui vai estar parando para estar lendo literalmente o livro. A intenção também não é que seja uma palestra, tá? É uma troca. A gente vai estar conversando, vai estar debatendo, vai estar trocando informações mesmo. Isso mesmo. Inclusive, até quando eu postei a arte, teve a mãe de uma aluna da escola que eu trabalho, que ela até perguntou, ela disse, esse livro está disponível? Eu disse, tá sim. Tá sim, tá disponível nas livrarias online, certo? Mas aí, vocês, nesse nosso debate aqui, né, vão ter o interesse de se aprofundar mais. Então, e como o Michel falou, é um valor super acessível. Ele é um livro, assim, é muito barato, certo? E aí a gente vai iniciar falar sobre esse livro
Fala um pouquinho sobre o autor, né? Falar um pouquinho sobre o autor. Tu quer falar sobre ele, Michele? Pode falar, eu falei bem rapidinho no começo, mas pode complementar. Pronto. O autor, né, o Léo Freiman, que ele é psicoterapeuta e educador, né? Foi professor da disciplina do projeto de vida de 2001 a 2011, ou seja, né, 10 anos numa rede particular. E além de psicoterapeuta de adolescente, ele também é orientador familiar e profissional. Também é mestre em programação neurolinguística e especialista em psicologia escolar. Então, assim, né, ele tem um currículo bem vasto. Então, qual é o convite que o livro traz, né? Esse livro, ele traz um convite para a nossa autopercepção e uma revisão da consciência, para que a gente seja capaz de inspirar as novas gerações, né? E nos aproximarmos das melhores versões de nós mesmos. E ele fala uma coisa muito interessante no livro, é que a revolução na educação deve começar dentro de cada um de nós. Então, muitas vezes a gente espera que uma revolução aconteça lá fora, somente na escola, né? Somente pelo governo, mas precisa iniciar dentro de cada um da gente, dentro de cada lar, né? E aí, passando pelas situações mais simples do dia a dia. E também o livro ele vai apresentar algumas propostas práticas, né, para contribuir com a educação dos filhos. Então, esse livro é como se fosse assim, uma orientação. Então, por isso que a gente está trabalhando aqui com ele, com vocês, para ajudar. É nesse intuito de ajudar. Muitas vezes, tanto eu como Michele, a gente se depara na escola com os pais vindo pedir alguma orientação, né? Sobre, porque meu filho tá se comportando de tal maneira, às vezes a criança ou adolescente está apresentando alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas depressivos, né? E vem pedir essa orientação a gente. Então, quando a gente, pelo menos eu, né, quando eu li o livro, assim, e Michele, que foi que até me indicou, né, pela questão da escola, porque Michele começou a trabalhar na escola antes de mim, e aí quando eu entrei na escola, então a gente ficou nessa troca maior ainda, que a gente já tinha. E ela me indicou o livro e eu li. O livro precisa realmente ser passado, né, para as pessoas. A gente precisa dar essa acessibilidade maior, né, nesse livro. E aí nós vamos falar, né, de cada capítulo. E hoje vai ser nesse capítulo 1, que é a introdução. Cíntia, sua imagem tá travando um pouquinho aqui para mim. Eu não sei se é só para mim. Se a minha tá travando aí. Tô vendo, tá mais ou menos. Tá travando um pouquinho. Pessoal, qualquer coisa vocês vão aí falando pra gente, tá? Como é que tá o áudio, tá? Pra gente poder ir tendo uma ideia aqui, senão a gente se empolga aqui no livro e nem percebe. Então, a intenção desse capítulo aqui, na verdade, do livro como um todo, então, para quem está com o livro aí em mãos, tá? O capítulo 1, que é a introdução, ele começa na página 13, tá? E aí ele já vem com um nomezinho de como estamos vivendo hoje, tá? Então, ele já traz essa reflexão aqui pra gente. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque o de Cíntia tá travando aqui. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo ou se tá travando o meu também. Deu uma travada aqui. Deu pra ti, Cíntia? Foi, porque eu tirei do Wi-Fi e botei no 4G pra ver se melhora. Eu acho que agora deu uma melhorada. Essa chuva, né? Essa chuva. O clima faz com que a internet já mexa tudo aqui. Mas acontece, o autor é justamente isso, né? Então, eu acho muito interessante aqui, já na página 13, tá? Quem tiver com o livro e quiser acompanhando, uma parte quando ele traz aqui, no terceiro parágrafo já, sobre como ele não pode compactuar com o modelo de educação que tem destruído a saúde mental. Então, quando ele fala da saúde mental e emocional das famílias. Então, a intenção, justamente, do projeto, dessa troca que a gente está fazendo aqui, é justamente poder estar unindo família e escola, tá? Porque nem a família pode pegar tudo para si,
mas também não pode jogar tudo para a escola. E a mesma coisa acontece no inverso. A escola não pode pegar tudo para ela, mas também não pode jogar tudo para a família. Então, se não houver esse contexto em que as duas comecem a conversar, a dialogar, a ter essa troca, fica difícil de ter um trabalho produtivo para a criança, para os jovens como um todo, porque ela vai se sentir perdida. Ela nem tem o apoio de um, nem tem do outro. Então, ele já traz aqui, nesse contexto, algumas medidas, né, alguns dados que ele traz sobre escalas de depressão, de suicídio, de violência, nas crianças, nos jovens e nos adolescentes que a gente está acompanhando. Então, tanto que a saúde mental, que às vezes, mesmo de modo inconsciente, pode acabar sendo negligenciada de algum modo, né, por alguém, achando que, às vezes a gente tem a ideia, nós quanto adultos, de pensar assim, eu tenho tantos problemas, eu tenho contas, eu tenho boletos, eu tenho meio mundo de coisa para resolver, aí vem uma criança para falar, de repente, de um brinquedo que quebrou, de um joguinho que perdeu. E aí a gente está tão absorvido nos nossos problemas que às vezes não damos importância para aquele contexto que a criança está trazendo. Só que para ela nunca teve boletos para se preocupar, ela nunca teve contas a pagar, ela nunca teve um término de um relacionamento. Então, o maior problema da vida dela, naquele momento, é o joguinho que ela perdeu. Então, eu acho isso muito interessante. Eu não lembro quem foi que falou uma vez, foi até em uma das nossas aulas da pós, Cíntia, que uma professora falou assim, o maior problema de um bebê é porque ele não tem a chupeta dele. Então, ele não pode se preocupar com o boleto lá na frente se ele nunca soube ainda o que é aquilo. Ele vai se preocupar com aquela perda dele, que no caso é a chupeta. Então, se nós, quanto adultos, não temos a percepção de que aquele problema para a criança parece o fim do mundo para ela, a gente está negligenciando a saúde mental dela, a saúde emocional dela. E assim, essa questão de validar o sofrimento da criança, né, e do adolescente, que é legítimo. Então, como Michelle falou, né, eu também atendo em clínica, e aí eu vejo muito isso, né, de crianças e adolescentes com seus sofrimentos que são legítimos, e muitas das vezes os adultos negligenciam, achando que esse problema não é problema suficiente para o sofrimento deles, né? Mas aí a gente, enquanto profissional, a gente vê como é que isso vai respingando, né, na saúde mental delas, né? Então é muito importante que isso tenha início em casa, nas famílias, porque inclusive aqui ainda na página 13, ele vai falar que a família vai ser a base essencial da formação humana, né? E que os pais e as mães atuais precisam se respeitar mais, né? E se ajudar e também fortalecer essa aliança com a escola para formar os filhos com brilho. Achei muito fantástico quando ele fala isso aqui, né? Formar filho com brilho nos olhos e amor no coração. Então é muito importante essa junção aí, né? Família e escola trabalhando juntas. Não tem coisa melhor para o desenvolvimento, né, de uma criança, o desenvolvimento integral, porque vai ser o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento social, desenvolvimento educacional, né? Então, vai ser muito importante para essa criança, certo? E aí vamos puxar também para os pais, né? E para os educadores. Sim. Porque se um está ali apoiando o outro, obviamente não vai sobrecarregar ninguém. Né? Então, quando tem aquela troca, e uma troca respeitosa, de conseguir falar, olha, eu tô vendo isso e isso diferente, o que eu posso fazer? Como é que tá na escola? Como é que tá em casa? Vamos fazer essa troca? Porque é importante a gente entender o seguinte, como boas logoterapeutas aqui, né? A gente vai ver o sujeito como um ser indivisível. Então, ele é bio, psico, sociocultural e espiritual. Ele é biológico, ele é psicológico, ele é espiritual, ele é cultural, ele é social. Ele é tudo junto. A gente tem que sair da ideia de que tem gente que fala assim, eu consigo separar os meus problemas. É uma coisa que, inclusive, eu falo muito com os professores, né? Então, os educadores que estão aí acompanhando já vão ter ouvido essa fala. Não adianta falar assim, eu deixo o meu problema em casa e aqui eu não tenho isso. Você pode não transparecer,
faz parte do que você está vivenciando. Então, suas emoções vão estar sendo afetadas por isso. E tá tudo bem. Né? A gente tem que saber diferenciar, tem que saber tentar respeitar o espaço, mas não tem como falar que você é uma pessoa divisível e que você não vai sentir aquilo no momento. Porque se você tá mal em casa, de repente, com seu casamento, com seus filhos, quando você estiver no trabalho, você vai estar, de repente, mais desanimado, mais desgastado. Você pode não repassar em forma de estresse nem de fala, o que não significa que você não sinta. Isso mesmo. E até porque linka com a outra live que eu estava fazendo agora, né? A questão que fala da questão da aprendizagem e das emoções. Porque o local do cérebro onde que é responsável pela nossa aprendizagem, e aí quando eu falo aprendizagem, não é só relacionada a aluno, mas a professor também, porque quando a gente ensina, a gente aprende também, né? Então a gente tá ali estimulando essa área do cérebro. Então, essa parte do cérebro que é responsável pela aprendizagem, pela concentração, pela memória, ela também é responsável pelas emoções. Então, assim, por isso que não tem como você separar 100%, dividir, porque vai passar pelo mesmo local. Então, a gente pode encontrar estratégias para realmente não deixar transparecer, mas que a gente vai estar mexida, com certeza. E isso vale para professores, para os alunos também, que também já ouvi bastante vezes assim os alunos irem para a minha sala se queixando de eu não estou conseguindo me concentrar na aula. E aí, no meio da conversa, o aluno relata, não, eu estou passando por tal e tal situação, né? Então, assim, tem muito a ver. Pode dizer, Miki. Isso que é interessante, Cíntia, que é uma coisa que a gente trabalha muito também, a diferença entre o trabalho que a gente faz numa escola e o trabalho que a gente faz na clínica. Sim. Né? Então, ainda tem algumas pessoas que confundem um pouco. Eu acho que é interessante a gente estar pontuando. Não é que uma coisa vai estar excluindo a outra, tá? Mas é um trabalho em conjunto. Então, hoje os pais, quando vêm falar comigo, sabem que é um processo de orientação ali, a gente vai tentar entender o que está acontecendo, o que está refletindo ali, dentro do colégio, dentro de sala de aula e as relações. E, inevitavelmente, a gente percebe que é um contexto que também vem de casa, tá? Então, é uma junção. E quando isso começa a gritar, quando algo de fora está gritando e está afetando as relações dentro da escola e as relações sociais, aí é onde a gente fala assim, peraí, vamos fazer um encaminhamento para um atendimento clínico, porque ele vai ser especializado nisso, ele vai ser focado nisso. Então, é uma junção. Uma coisa não exclui a outra, é um complemento mesmo. Isso mesmo. Né? Aí na página 15, quer falar? Eu ia complementar o que você disse do cérebro aí na página 15. Vai. Pronto. Sim, tô vendo. Né? Bem no finalzinho da página 15, tem falando assim, se para um adulto é difícil entender essa situação, que aí tá falando um pouco acima de situações conflitantes do dia a dia, tá? Então, é difícil entender essas situações, para uma criança ou um adolescente é muito mais, já que estes ainda não têm o cérebro completamente formado. E quando você sabe o que pensar, o cérebro se desgasta e o coração se desmotiva. Isso mesmo. Né? Que vem de complemento justamente ao que você trouxe agora, da questão do cérebro, então toda a questão neuro mesmo, que a gente vai estar vendo que não é besteira. Né? Porque algumas pessoas ainda trazem a ideia assim, mas ele já tem 15 anos, ele tem que ter noção do que está acontecendo, mas é muito além disso, né? Vem de um contexto biológico, ele não controla. Principalmente para os adolescentes, é tudo muito intenso. É de uma intensidade, a gente já passou, mas parece que esquece. Só que é tudo muito intenso. Então, um término ali de um relacionamento é muito intenso. Então, de repente, vem um adulto na melhor das intenções e fala, mas eu terminei um casamento de tantos anos. Né? Só que para aquele adolescente, ele nunca foi casado. Né? O que a gente está falando é a importância das sensações. Então, aquilo ali já é uma confusão, biologicamente falando, pela idade. E aí, quando junta todos os conflitos sociais, então vira uma bagunça. Por isso que é tão importante a gente conseguir respeitar, de fato,
tentar minimamente compreender o que aquela criança, aquele adolescente estão passando, né? Isso mesmo, porque tem muito a ver com a maturação cerebral. E aí, para vocês que não sabem ainda, nosso cérebro ele só está completamente formado aos 24 anos. Então, tem inclusive um novo estudo que a gente encara, hoje em dia a gente diz que a adolescência é até os 18. Mas depois desse estudo, né, da neurociência, porque a neurociência ela vai avançando, né, no decorrer dos tempos que vão passando. E aí, hoje em dia, a neurociência ela fala que se for pela maturação do cérebro, a adolescência ela vai até os 23 anos e meio, 24 por aí. Porque se o cérebro só está totalmente formado mais ou menos aos 24 anos de idade, então quer dizer que a pessoa ela não tem a real maturidade, né, para tomar algumas decisões. Então, olha só, né, como essa questão, né, do estudo, assim, que principalmente a questão do estudo da neurociência, que está sempre se atualizando, estão sempre descobrindo coisas novas, né, que aí também isso aí a gente fala muito em outro livro. Porque eu e Michelle, a gente gosta muito dessa área da neurociência, da neuropsicologia e tudo, né? E vão vir outros livros, outros estudos com essa temática também, mais específica, né? Mas olha como é interessante, porque a gente vai pegar aqui já de uma parte que a gente pega os nossos adolescentes hoje, ou pré-adolescentes, né, se a gente for pegar essa lógica, que quando chega nos 17, 18 anos, eles são ali jogados com uma chuva de perguntas de o que você quer para sua vida. Sim. O que você vai fazer para sua vida e decida agora, e é isso que você tem que fazer. Uhum. Então, é como se tivéssemos boas intenções, só que de boas intenções, a pessoa, o adolescente está ali cheio de informações, que é essa frase, eu acho muito legal, né? O cérebro se desgasta e o coração se desmotiva. Porque ele vai estar ali processando tantas informações que ele acaba esquecendo o que de fato é dele, né? Então, veja, seguindo aí essa lógica desses estudos, 23 para 24 anos é a idade que tem muita gente que está se formando já. E aí se formou, não se identificou na profissão, resolve mudar de curso, resolve fazer alguma outra coisa, e de repente a família não consegue ter essa percepção e começa, não, mas você estudou para isso, tem que fazer isso. Né? Em vez de acolher, tentar entender por que dessa indecisão, acaba apontando o dedo, que pode prejudicar muito mais. Isso mesmo. Aí eu já puxo a sardinha para o meu lado, né? Porque além de psicóloga clínica escolar, também sou orientadora profissional. E aí, hoje eu finalizei uma orientação profissional com a turma da 2ª série do ensino médio. Né? Nós fizemos 5 encontros. E aí, algumas alunas que participaram, porque hoje foi a vez o dia da autoavaliação, do feedback, né? E aí elas relataram assim, olha, eu não tinha parado para pensar em tal coisa, porque a gente traz algumas atividades, principalmente de autoconhecimento, né, na 2ª série. E aí, assim, realmente é muito difícil, porque você tem que escolher aos 17 anos uma profissão que, teoricamente, é algo que você vai fazer pro resto da vida, né? Então, se a gente for levar, né, em consideração essa questão da maturação do cérebro, realmente, então, por isso que é necessário essa orientação, que é para a pessoa conseguir pensar ali, trabalhar esse autoconhecimento, né? Para que seja uma escolha consciente, mas também que não precisa ser uma coisa rígida, né? Quantas pessoas que acabam lá na frente e não se identificam com a profissão e acabam tomando outro rumo na carreira, né? Mas vamos voltar para isso. E aí a gente entra justamente aqui, né? Ainda na página 15 é quando ele começa a falar sobre os projetos de vida. Tá? Porque o projeto de vida não é quando a gente chega lá no 3º ano, quando a gente está no 2º ano, quando a gente está fazendo o cursinho pré-vestibular. Um projeto de vida, ele tem que ser feito desde o início. Tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Márcia Guedes, aqui professora da gente, Cíntia. Eu não lembro qual foi a turma. Márcia, se você tiver, você me ajuda. Mas ela pegou uma das turmas e ela no contexto do livro que a gente trabalha com o projeto de vida no colégio, ela pediu para que os alunos se vestissem com roupas das suas futuras profissões, do que naquele momento eles gostariam.
né? Então, foi isso, né, Márcia? Foi na disciplina de OPE, que é Orientação Profissional, como é que chama? Orientação Profissional e Educacional, né? E aí ela pegou isso e viu como as crianças pequenas viam algumas profissões e colocavam aquilo para a vida delas. Então, estava dando voz ali para aquelas crianças. Elas vão ser aquilo? Não necessariamente. Elas podem mudar de ideia no meio do caminho. E que bom que mudem também. Elas têm que ver todas as percepções, tudo que elas vão estar imaginando, que elas vão estar achando, elas vão estar conhecendo. Mas o fato de alguém ter falado, o que você quer fazer hoje? Se vista do jeito que você gostaria, está dizendo assim, ó, você pode escolher. Né? Então, esse projeto de vida, ele é algo que não é voltado somente para como é que eu posso falar? Somente para uma turma, um momento específico da vida. É algo que tem que ser construído. Né? E esse é justamente isso, que aí você vai conseguir falar muito melhor do que eu, que é a sua área mesmo, de como o processo de entender quem somos, a personalidade, o que queremos, as nossas relações sociais, tudo isso vai fazer parte do nosso contexto de conseguir entender um projeto de vida para a nossa vida. E um projeto de vida não necessariamente vai ser uma profissão, né? Pode ter várias outras coisas relacionadas. Isso mesmo, porque, como a gente já falou aqui, né, somos seres integrais. E aí é onde eu falo muito também sobre a questão da minha identidade profissional, que ela não está dissociada da identidade pessoal, é uma dentro da outra, né? A minha identidade pessoal e profissional, elas caminham ali juntas. Por quê? Não tem como eu escolher uma profissão que vá de encontro aos meus valores. Não dá. Né? Não dá certo, você não vai se sentir um profissional ali realizado na sua profissão. Porque existe uma questão, a geração minha para trás, né? A geração mais dos meus pais, viam o trabalho apenas como uma forma de ter o retorno financeiro, né? Hoje em dia, nossa geração já vê o trabalho de outra forma. O sentido do trabalho já é outro, é realização. Eu preciso estar realizada. Eu preciso estar realizada com o meu trabalho. Por quê? Porque realmente faz todo sentido. Porque a profissão precisa ter características que tenham a ver com minha característica pessoal também, né? Então, tanto é que assim, tem algumas profissões que às vezes a gente olha assim, não dava certo comigo de jeito nenhum, né? E deixa eu ver aqui, menina, é tanta coisa pra gente falar aqui nesse livro. Mas uma professora aqui, Vaninha, perguntou assim, se a influência dos pais na escolha profissional é algo positivo, né? E aí, me diga aí, Cíntia, eu trago a seguinte reflexão, tá? Que a influência, ela pode ser positiva na medida em que ela não taxar. Então, olha, eu posso te dar algumas opções. Então, se eu venho de uma família, de engenheiros, obviamente, meus pais vão acabar tendo a intenção de me levar para aquele caminho porque é a profissão deles. Só que essa influência, ela tem que ser bem direcionada para que não pareça uma imposição. Não é isso, Cíntia? E assim, é importante que não haja extremos. Nem os pais pressionarem os filhos para que eles exerçam a profissão que eles acham, né, que deve exercer, como alguns pais, o que é que acontece? Às vezes é o contrário. Os pais, ou o pai ou a mãe, não exerceu a profissão e projetam no filho aquele sonho, né? Então, assim, precisa ter muito cuidado com isso. Mas também a gente precisa ter cuidado também com a omissão. Então, tem alguns pais que dizem, tanto faz, não tô nem aí. E nem conversa com o filho sobre isso. Também não é saudável, né? E aí, quando Michelle falou dessa questão quando tem uma família com uma certa profissão, eu vou contar uma história bem rapidinha, vou tentar resumir aqui, né? Porque eu sou a mulher dessa história. Eu estava assistindo uma live uma vez com duas orientadoras profissionais. E uma delas contou um caso que aconteceu com uma professora dela. Foi o seguinte, que um aluno, né, estava fazendo o processo de orientação profissional, estava participando, a família toda de médicos. Toda a família de médicos. E aí, assim, qual era, né? Não, vai fazer medicina. Só que no processo, tanto a psicóloga percebeu, né, diante as atividades lá, que de medicina ele não tinha nada, não tinha nenhuma habilidade, nada.
E aí ela percebeu que ele desenhava muito bem e começou a pedir alguns desenhos dele e começaram a falar, né, em cima desses desenhos. Então viu que ele estava mais apto para a área mesmo assim de design. E chamou a família, né, para conversar, para explicar. E a família disse o seguinte, o pai dele disse, né? E sim, a família, essa família era dono de hospital. Então imagina a pressão que era, né? Você vai ter emprego garantido. E aí chamou a família, o pai dele disse, vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar 5 anos para você mostrar resultado na área que você escolher. Mandou também ele para a melhor escola do mundo, né? Porque mandou ele para o Canadá. E aí ela disse que passou o tempo, 10 anos depois ela estava num shopping e um rapaz bateu o ombro, né, dela. E aí o rapaz olhou e fez, tá lembrado de mim? Ela disse, não, você não me é estranho, mas porque tantos alunos já passaram por ela, né? E aí ele disse, eu sou aquele seu orientando, que os pais queriam que fizesse medicina, mas eu fui estudar design no Canadá e ela lembrou. Ele disse, se você tem filho? Aí ela disse, tem filho pequeno? Aí ela disse, não, tem um neto. Eles assistem canais de desenho? Assistem. A senhora conhece o Nickelodeon? Aí ela disse, conheço. Pronto, eu sou ele era o tipo diretor de criação lá do canal Nickelodeon, que é conhecido internacionalmente. Então, só uma orientação profissional, assim, bem feita. E ele também trouxe as verdades dele, a família também acreditou nele. Então, olha só, né? Seria um talento perdido, né? Se ele não tivesse seguido ali com o que realmente ele tinha a habilidade para ser. Isso. Cíntia, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu tô vendo que Jade tá aqui falando. Jade, a gente tá vendo, meu amor. Jade é uma aluna lá do colégio. Ela colocou, sou só uma criança falando. Não, Jade, a gente tá aqui vendo você falando, viu? Não. Beijo pra vocês. Saudades do seu abraço. É porque é tanta coisa, né, pra gente falar. Diz, Michele. E eu tô vendo aqui o tempo passando, porque é muito rápido. E a gente tem muita coisa pra trabalhar. É muito interessante, né? Eu tô vendo aqui na página 16 que, assim, a gente estava falando sobre isso, né, Cíntia? Que é o nosso xodozinho aqui, porque como logoterapeutas, né, não tem como não falar de Viktor Frankl. E aí ele traz, o Léo Freiman traz aqui algumas falas justamente sobre o projeto de vida e como ele contextualiza isso com a logoterapia. Então, assim, para quem não sabe, a logoterapia é uma abordagem da psicologia, tá? A logoterapia e análise existencial, que a gente vai estar trabalhando o sentido da vida. Então, eu acho que casa muito bem justamente com esse projeto de vida que o Léo Freiman vai estar trazendo, né? E aí ele traz aqui, na página 16, a síndrome da desistência. Tá? Então, vocês podem estar vendo que ele fala que é uma atitude que ela acontece diante da dor, do sofrimento e de algum tipo de violência, em que vai estar morrendo o sentido daquela existência, daquele projeto que a pessoa gostaria de ter. Então, tem uma frase de Frankl que, assim, eu acho ela maravilhosa, que fala assim, quem tem um para que viver vai encontrar um como. Né? Então, casa especificamente com a questão do projeto de vida. Como a professora aqui, Márcia Guedes, colocou, ela está trabalhando isso com todas as turmas. Né? Em todas as turmas, a gente está falando de pequenininhos. Tá? A gente não está falando todas as turmas a partir ali do médio, nem dos anos finais, não. A gente está falando mesmo dos pequenininhos, porque é importante que eles consigam entender as suas emoções, eles consigam entender o que cada profissão está fazendo ali, qual é o significado dela, para entender que todas elas têm a sua importância. Porque independente de onde estiverem, se você tiver um para quê, aquilo dali vai ser o seu significado. E se é importante para você, você vai ter aquela motivação de acordar numa segunda-feira e falar, peraí, eu estou indo fazer algo que para mim faz sentido. Pode não ter sentido para você, mas para mim tem. Isso mesmo. E aí ele dá o exemplo porque Viktor Frankl, ele foi preso no campo de concentração. Né? Então imagina, ele é um sobrevivente, ele foi, né? Porque ele já morreu, mas ele morreu muitos anos depois. Mas ele foi um sobrevivente. E aí ele vai falar da resiliência, né? Que hoje em dia é tão falado sobre a resiliência. E o que é essa resiliência, né? Que é essa
capacidade de dar a volta por cima, de superar as adversidades, né? De confiar no seu futuro com expectativa, né? Ter uma perspectiva de futuro, né? Então, é muito importante isso. Então, quando ele trouxe isso aqui pra gente, foi... Tanto eu como Michelle, né? Quando a gente leu, disse, pronto, casou, né? Direitinho. E aí, o autor do livro, ele vai falar o seguinte, que as crianças e os adolescentes que têm um projeto de vida têm uma chance de crescer, né? E ser a melhor versão de si mesmos, né? Por quê? Porque o projeto de vida é importante. Eu preciso ter um sentido na minha vida, né? Se eu não tiver esse sentido, se eu não tiver essa meta, então a gente fica esperando a vida levar, né? Igual o Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida levar. E aí, por isso que muitas pessoas acabam paralisando diante das dificuldades, diante dos obstáculos. Por quê? Porque está faltando esse projeto de vida. E que é muito importante que seja trabalhado desde criança. E aí, como isso antigamente, né, não era trabalhado, então nós que somos adultos, então a gente precisa aprender primeiro para repassar para as crianças. Então, para a gente, está sendo uma coisa assim que realmente é mais puxado, porque a gente precisa aprender para poder passar. Mas as próximas gerações já vai ser algo mais natural, né? Porque assim, como hoje em dia a educação socioemocional faz parte, né, do currículo das escolas, então acaba que se torna até mais fácil, né? É interessante também falar o seguinte, que às vezes, de repente alguém pode pensar o seguinte, que a gente está trazendo a ideia de um otimismo extremo, e não é isso. Né? A intenção é que a gente consiga visualizar as possibilidades. Isso. Então, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar me serve. Eu acho que isso é de Alice. De Alice, né? Eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar me serve. Então, quando eu chegar lá na frente, o que eu vou ter ali? Se aquele lugar não era o lugar que eu pensei, que eu pelo menos cogitei a possibilidade, eu não vou estar vivendo. Eu vou passar só a sobreviver. São coisas diferentes. Quando a gente vive, a gente tem aquela motivação de querer melhorar, de querer se capacitar, de querer aprender mais sobre algo e de evoluir. Quando não, a gente só está deixando passar. Porque, é mais um dia. Só que quando a gente fala mais um dia, eu quero que o dia acabe logo, eu quero que o mês acabe logo, a gente está torcendo para que a vida acabe logo. Né? Então a gente para de viver e começa a sobreviver. Então o projeto de vida vai vir falar sobre isso. Você ver alguma coisa que você deseja e você começar a pensar nas possibilidades. Você vê as estratégias que você quer, você vê o caminho que você vai percorrer e o mais importante, você aprender a amar o percurso, né? Porque senão você vai poder indo atrás de um objetivo, o objetivo nunca chega, ou quando ele chegar, você vai falar, pronto, e agora? O que eu faço? Né? Aprender a gostar da caminhada é tão importante quanto chegar naquele objetivo. O processo, né? A gente precisa aprender a apreciar o processo e não apenas o resultado. Porque muitas pessoas, eu só vou ser feliz quando acontecer tal coisa. Eu só vou ser feliz quando acontecer tal coisa. Não, gente, vamos viver o presente, né? Vamos viver o presente e é nesse presente que a gente vai procurar encontrar soluções, né, para os problemas, porque também o que acontece? Vem os problemas, as dificuldades, os obstáculos, porque estamos vivendo, e viver faz parte, a gente passar por tudo isso, altos e baixos faz parte da vida, né? E aí a gente foca só no problema, e olha para o problema e esquece de vislumbrar as soluções, que são o quê? As possibilidades. Então, já perdi as contas também quantas vezes alguns alunos precisaram de alguma orientação, até relacionada à escola mesmo, e aí às vezes era assim, sabe uma solução bem simplesinha? E aí a gente dá aquela orientação, eu não tinha pensado nisso, e uma coisa assim bem simples, né? Por quê? Porque a gente, quando a gente tá focado no problema, a gente não vê o que tem ao nosso redor, as possibilidades, né? E aí eu me lembrei, teve uma pessoa aí que comentou que esse livro, ele retrata muito, assim, as coisas que a gente está vivendo agora, né?
E aí é importante a gente falar, quando ele escreveu esse livro, foi naquela época da greve dos caminhoneiros. E tem uma parte no livro que ele fala o seguinte, que os jovens, como ele atuava em escola, né? Ele disse assim, que perdeu as contas, né, de quantos jovens ele atendeu, os pais pedindo para ele atender, porque os jovens estavam se queixando, né, de ansiedade, tá com sintomas depressivos, porque estava vendo todo aquele caos acontecendo no país, né? E aí a gente traz para hoje. A gente traz para hoje. Por quê? O que é que a gente está vivendo agora, né? Sendo que agora é mundial. Então, assim, os jovens se afetaram, né? Todo mundo, na realidade, né? Os adultos, os jovens, é o que a gente sempre costuma dizer, assim, quando eu faço alguma intervenção com os alunos, né? É assim, é geral, né? É todo mundo. Eu lembro que teve aluno que chegou para mim, eu tô sentindo falta dos meus amigos. Então, assim, se a gente for pensar assim, não, se for pensar não validar, né, esse sentimento, né, do jovem. Mas e a internet, né, hoje em dia, dá para se comunicar mais. E o calor do abraço, né? E aquela conversa olho no olho. Então, isso está trazendo sofrimento para os jovens. Se está trazendo para a gente enquanto adulto, imagina para o jovem. Então, quer queira, quer não, assim, bastante atual, né? O que o livro tá trazendo. Então, por isso que a gente achou importante que a gente trouxesse esse estudo aqui para vocês. Essa forma que a gente sente que tá perto mesmo estando longe, né? Então, eu tô aqui em Campina Grande, vocês aí, a maioria aí de Monteiro, né? Olha a distância. Mas estamos perto aqui, conectados, justamente para tentar aqui a gente se comunicar, né, de alguma forma, certo? E ajudar de alguma forma também, né? Exato. E aí, olha só como ele traz aqui na página 17, que ele fala justamente isso. Às vezes a gente precisa não, às vezes a gente deseja que venha alguém para salvar. Sim. Então, eu preciso que alguém me salve, eu preciso que alguém me tire disso, eu preciso que alguém faça por mim. Né? Mas esse preciso que alguém faça, só quem pode fazer é você, tá? Porque senão, eu gosto muito de trazer esse exemplo. Você pega, como se fosse um controle remoto, você pega e dá na mão de alguém e fala, toma, resolve aí a minha vida, tá? Você pega a sua vida e você mandou para a pessoa resolver. Só que por mais que você fale sobre o que você sente, sobre os seus pensamentos, suas emoções e sensações, a outra pessoa só consegue ter uma ideia. Ela não consegue saber 100% quem é você. Então, se você não trouxer o contexto da responsabilidade pelas coisas que você faz, você vai viver num papel sempre de vítima, de que precisa de um salvador para te tirar daquela situação, porque você não consegue. Então, você fica trabalhando aquela questão de eu não consigo, e agora? Eu preciso que alguém venha fazer por mim, eu preciso que alguém me salve. Né? Então, o tanto que é importante nos responsabilizarmos pelos nossos atos e a nossa vida. E a partir disso, a gente consegue passar para as crianças, o que você faz, você está fazendo uma escolha. Essa escolha pode ter vários caminhos, mas você também tem que aprender a lidar com essas escolhas. Por isso que é importante os pais, os responsáveis, não projetarem o que eles gostariam de ter feito para o filho fazer. Porque quem vai ter que enfrentar a profissão, quem vai ter que enfrentar anos de estudos, quem vai ter que enfrentar tudo, vai ser aquele adolescente, aquele jovem. Né? Então é importante que ele também comece a entender o que é a vida. E para isso ele tem que aprender pelas decisões dele, pelas emoções dele. Isso mesmo, a questão da autonomia, né? E lá na frente a gente vai falar sobre isso, a diferença de autonomia e abandono. Mas lá na frente, fica lá pra frente. Uma parte aqui na página 18, que ele fala também, né? Quando o filho apresenta um preocupante, precisamos entender que isso não se instalou do nada. Também já ouvi bastante de alguns pais assim, mas eu acho que ele tá assim por causa disso, como se fosse uma coisa só. Só que quando vem se instalar um sintoma perceptível, é porque são vários fatores ali, né? Que está prevalecendo naquela criança, naquela adolescente. Então, não foi do nada que aconteceu. Então, algo já vem acontecendo. E uma coisa muito importante é, gente, os filhos absorvem muito as questões de casa.
Os filhos, quando os pais brigam, para eles, a culpa é deles, eles querem resolver. Então, já vi muito adolescente se culpando, e até criança, viu? Se culpando por brigas em casa. E isso aí vai afetar na aprendizagem. Então, assim, a criança, o adolescente, os filhos, no geral, absorvem muito e prestam muita atenção nas coisas, né? Então, assim, é muito importante quando uma criança ou adolescente apresenta, né, alguma questão. Por isso que é importante a gente ver o contexto familiar. Então, quantas vezes não chega para nós, né, tipo, a coordenação, a direção, diz, a criança tal tá precisando de uma escuta. E aí, assim, muitas das vezes acha que a questão é na criança e quando a gente vai se aprofundar, familiar por trás. E aí, por isso que é importante a gente sempre manda chamar a família para conversar, né? Para também entender como é esse contexto, certo? Porque, assim, a família é que é a base dessa criança, né? E desse adolescente, certo? A família é a referência total, né? Porque ela tá ali, ela tá convivendo, ela acorda de manhã, são as primeiras pessoas que ela vê, as histórias que ela escuta. Então, eu gosto muito de falar assim, principalmente com crianças menores. Às vezes, os pais estão ali brigando na frente dela, a criança pode não entender tudo 100%, mas ela vai pegar fragmentos ali, e na maioria das vezes, esses fragmentos é o que vão fazer aquelas pequenas junçõezinhas, sabe? De uma coisinha aqui, aí de repente, por que você tem que buscar ele na escola? Só o que ele vai conseguir entender dali é que ele está incomodando. Isso. Tá? Que você deixou de cuidar dele porque você tinha alguma coisa mais importante para fazer. Então ele não vai entender o contexto todo, ele vai entender uma pequena referência para ele, que vai fazer sentido para ele, e isso vai juntando de pouquinho em pouquinho, até chegar ao ponto que às vezes os pais chegam pra gente e falam, não, estava tudo bem, aconteceu do nada, né? Esse do nada nunca é do nada, sempre tem algo por trás, gente. Pode ter certeza disso, tá? Inclusive para nós adultos. A gente fala, não estava bem, mas do nada eu tive uma crise de ansiedade. Pode ter certeza que não foi do nada. Teve alguma coisa que você não se deu conta ali, mas que surgiu. Isso mesmo. Cíntia, eu acho interessante a gente dar uma apressada para poder estar falando aqui do quadro do pré-teste, porque a gente só tem 4 minutos. Vamos correr. Mas aí que a gente já tá perto, né? Estamos na página 18. 18. Pronto. Olha que interessante ele faz aqui na página 19. Sem um projeto de vida e para a vida, fica mais fácil instalar-se um projeto de morte. Isso. Que é a morte dos sonhos, morte da saúde, morte da sanidade. Né? Quando a gente fala de morte, a gente não pode só pensar em morte física, biológica. Existem vários tipos de morte, tá? Então, a morte do desistir da vida é um tipo de morte muito dolorosa, que é onde a gente entra na depressão, tá? A gente fala de morte dos sonhos, é você não ter objetivo, para você tá bom ali, fim, acabou, não tem mais o que fazer. Isso mesmo. E aí, ele até cita Platão, né, falando que ver a luz por um instante é um convite para ver a luz sempre. Que aí corrobora com o que a gente vem falando, né, aqui, a questão da resiliência, a questão do projeto de vida, né, que é importante. E aí, uma coisa muito importante que ele fala assim, né, esse livro não vai apresentar soluções mágicas, vai sim ajudar você a pensar e a buscar entre seus pares e no mundo acadêmico aquilo que pode orientá-lo a construir um projeto de vida com autoria, com autenticidade, dentro de sua forma de ver o mundo. É bom lembrar que cada um da gente tem uma forma de enxergar o mundo. E às vezes a gente quer ver o mundo pelos olhos do outro, ou quer que o outro veja o mundo pelos nossos olhos. E isso também a gente leva também até para a questão, né, dos pais e dos filhos. Porque é importante lembrar porque os filhos são pessoas, né, separadas, personalidades diferentes, né? E essa questão de projetar no outro aquilo que é nosso, né? Então, não é legal, certo? Deixa eu ver outra coisa aqui. Diz, Michele.
Então, é aqui, pegando justamente essa parte de que todo mundo aqui é diferente um do outro, na página 21 ele faz um pré-teste, né? Sinais do surgimento da síndrome do imperador. Eu recomendo vocês fazerem em casa, mas sempre lembrando de que cada um vai ter uma história de vida diferente. Não tem receita de bolo quando a gente fala sobre saúde mental. Não existe receita de bolo, tá certo? Isso. E aí uma coisa muito importante também não adianta a gente querer que os nossos filhos desenvolvam algumas habilidades se a gente também não desenvolver, né? Então, inclusive eu estava até lendo uma postagem acho que era de um pai ou de uma mãe, falando assim, né? Como que a maternidade, a paternidade nos transforma. Enquanto a gente acha que vai ensinar, a gente está aprendendo, né? Então, eu acho que por hoje deu pra gente falar, assim, né, os principais, porque é muita coisa, mesmo sendo pequeno, mas assim, é bastante complexo, né? Exato. Eu queria agradecer, Cíntia, queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, tá? Semana que vem, segunda-feira, de 7 horas, a gente se encontra de novo para falar sobre o capítulo 2, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada, Cíntia, de novo, e a gente se encontra em breve. Tchau, beijo. Tchau, gente. Um abraço.